Oi, gente, aqui é a Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu vim aqui hoje fazer mais um relato e o relato de hoje tem umas histórias, pequenas histórias para falar para vocês. Se puder, compartilhe meu vídeo, deem like e se inscreva no meu canal. Bom, a primeira história que eu tenho para falar para vocês é de uma mulher que eu atendi, que era da parte de justiça, tinha um cargo alto, que eu não vou falar o cargo dela, também não vou entregar ninguém, nem expor ninguém. Eu só exponho as minhas experiências paranormais, é apenas isso que eu exponho. E eu fui atender ela com carta, e no jogo, ela queria saber de trabalho, eu vi a parte afetiva dela, e eu vi que o marido dela, a pessoa que ela tinha relacionamento afetivo, tinha uma vida extremamente promíscua, que ele organizava sexo coletivo e participava e organizava. E eu me achei no direito de falar isso com ela para alertar ela que ele tinha essa prática e que ele não falava com ela abertamente, era uma coisa escondida e que eu achava que ela tinha que saber para saber com quem ela estava dormindo, né? Porque era uma pessoa que ela dormia junto, que ela estava com ele. E o que é interessante nesse caso que eu quero falar para vocês é que isso saiu na carta como revelação. Então, muitas vezes o tarô, as cartas, o baralho, trazem revelações. E nessas horas, a pessoa que joga carta, que é cartomante, ela fica numa situação um pouco difícil, porque o jogo traz uma revelação, você percebe como paranormal essa revelação, você é obrigada a falar aquilo e isso gera desconforto. Mas eu, como taróloga, como sensitiva, nos meus atendimentos, mais uma vez assim, eu acredito e aquilo que eu tenho fé, que eu tenho que falar o que eu vejo e o que eu percebo no jogo. Eu não posso inventar uma realidade para agradar a pessoa, eu não jogo dessa forma. Tarô, para mim, o baralho e a evidência são formas de manifestação para a pessoa ter consciência do que está se passando. E eu acredito que a partir do momento que a pessoa tem a consciência real do que está se passando, ela tem possibilidade real de enfrentar a vida dela, de lidar com a vida dela e de melhorar a vida dela, de entrar no processo de mudança, de transformação. Se eu não acreditasse nisso, eu preferia nem jogar carta. Porque jogar carta para ficar só falando coisas lindas da carta, do tarô, eu acho que isso não ajuda em nada as pessoas. Eu acho que todo o processo de terapia, todo o processo de descoberta, todo o processo de conhecimento próprio, porque eu acho que o baralho cigano, o tarô e uma terapia é um processo de autoconhecimento. Ele implica em você perceber a tua dor, ou os teus obstáculos, ou as tuas ilusões, ou as situações que estão à tua volta que poderiam te dar problemas no futuro. O que aconteceu de interessante nesse caso que eu estou trazendo para vocês é que a pessoa me ameaçou de prisão por calúnia e difamação, porque ela trabalhava na área de justiça, não vou falar o cargo dela. E durante a consulta ela me ameaçou de prisão. Eu falei, prisão por quê? Porque você está fazendo calúnia. Eu falei, calúnia não, eu tenho certeza do que eu tô falando. E eu tava meio sem paciência, porque eu tava vendo uma coisa bem nítida, e ela achou que a pessoa que tava dormindo com ela, que tava casada com ela, era uma pessoa ótima e perfeita e boazinha, mas, gente, se ele traísse ela eventualmente, eu acho que isso pode acontecer num casamento, porque nem sempre a sexualidade de um satisfaz a sexualidade do outro. Na minha experiência de 30 anos de cobrando tarô e 38 anos atendendo, às vezes uma pessoa que tem uma necessidade sexual
diferente da outra, e chegar nesse acordo é um processo que não é tão simples assim, é bem complexo. Então, as pessoas deveriam até estudar mais sobre sexualidade e entender mais sobre sexualidade para saber que sexualidade é uma coisa que num casamento pode, em algum momento, não ser satisfatório e as pessoas vão ter que mexer nisso, talvez fazendo terapia sexual ou trabalhando a sua sexualidade ou melhorando a sua sexualidade, porque isso é uma das coisas que com certeza eu vejo que é uma das coisas mais importantes que faz os casamentos acabarem. É a primeira ou a segunda coisa mais importante que gera isso. A segunda coisa é a questão da confiança, do entendimento, da comunicação, né? Mas nesse caso, o marido organizava sexo em grupo, então ele não ia de vez em quando, ele organizava. E eu quis falar para a pessoa, para deixar tudo bem claro. Ela me ameaçou de prisão e eu falei para ela: tudo bem, se você for presa, eu vou colocar um advogado aqui também, porque eu tô jogando carta. E é o que eu tô vendo. Vou presa porque eu tô jogando carta, porque eu tô exercendo a minha função, que você vê aqui, para, enfim. Para você ver, gente, como a gente lida com gente, a gente tá aqui para, como terapeuta, para tentar conduzir a pessoa dentro da realidade dela. E tem gente que vem com ignorância. É por isso que eu só atendo online. Um dos motivos que eu só atendo online. Porque essa ignorância do outro, de não ouvir o que você tem para falar, porque é aquilo que ele precisa ouvir, porque é isso que o oráculo trouxe. E para isso a gente cuida da parte espiritual, para isso a gente cuida de linhas espirituais. Para quê? Para o jogo ser firme e forte e sair o que tem que sair. E eu falei: então você vê o computador dele, contrata uma pessoa para ver o computador dele e descubra isso, porque tá lá no computador dele, no laptop dele. E passou 2 meses, eu mesma liguei para ela e falei se ela tinha pesquisado o que eu tinha visto, e ela falou para mim que sim, que tinha pesquisado, que tinha visto o que eu falei. Eu falei: porque a agressão toda a mim, né? Um problema que é seu, vinha agressão para mim. É o que acontece com o terapeuta, né? Às vezes ele é agredido por uma raiva do outro, que o outro tá com raiva por questões dele, da vida dele, e eles acham que tem que agredir o terapeuta. Então, o terapeuta é uma função que não é muito fácil, não só na psicologia, mas no tarô, no baralho cigano, na astrologia. Porque a gente está naquele papel quase que do advogado diabo, de ter que falar as coisas. E esse papel é um papel educativo. E eu sei qual é o meu papel, mas esse caso foi tenso, porque ela foi extremamente agressiva e, no final das contas, ela soube o que estava se passando e ela não questionou o marido e continuou casada com ele, não terminou o casamento. E eu não falei isso para terminar o casamento, eu falei isso para ela saber com quem ela estava. Eu acho assim, a gente tem que saber com quem a gente tá. Agora, você pode continuar com a pessoa, sabendo com quem tá. Essa questão de saber com quem você tá, saber para onde você tá indo e saber quem você é, são 3 questões que eu acho fundamentais para a pessoa estar num nível de consciência mais forte, mais alto. Porque ela não sabe dela mesma, não sabe com quem ela tá e não sabe para onde ela tá indo. Resumindo, eu acho que a pessoa está perdida. A pessoa que não tem essas 3 questões está perdida. Literalmente está perdida. E esse caso foi bem tenso, porque ela me ameaçou de prender por falar uma realidade bruta, mas era a realidade. E a realidade muitas vezes é bruta, né? Eu tenho outro caso para trazer aqui. Um caso de um cliente meu, uma cliente minha, que ela era muito rica, tinha muita posse material e ela
para ter relacionamento afetivo, como ela tinha dinheiro demais, mais do que a maioria, vamos dizer assim, mais do que a média das pessoas, ela era acima da média da parte financeira, já que era um nicho muito pequeno no Brasil, que alcança a situação financeira que ela se encontra, que é muito alto mesmo, mas que o que é interessante para trazer para vocês desse caso é que ela tinha esse dinheiro todo do trabalho dela, da capacidade dela, que eu não vou expor o trabalho dela, mas ela tinha uma parte financeira alta, muito alta, muito acima da média da população brasileira. Era um nicho de pessoas, existe um nicho de pessoas que tem uma condição financeira muito alta, né? Que ela tinha dificuldade de encontrar uma pessoa, uma figura masculina, um homem, porque o homem, quando percebia que ela tinha muita situação financeira muito alta, ele se sentia altamente ameaçado por isso. Se sentia muito ameaçado. E ela percebia que as relações todas desandavam por conta disso. E os homens não conseguiam lidar com a casa que ela tinha, com a estrutura de vida que ela tinha, com a qualidade de dinheiro que ela tinha. Ela não conseguia conciliar isso. Então, o que eu achei interessante nesse caso para trazer para vocês, que foi uma experiência minha, é que ela tinha muito poder, porque tinha muita inteligência, era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, e ela tinha que fingir que era pobre para poder se relacionar com um homem. É a coisa mais louca, né, gente? Mas ela ia para outro estado do Brasil, que ela morava, e fingia que era bem pobre, que era classe média bem baixa, para poder ter homens para sair, para poder namorar algum homem. E para não se sentir ameaçada que o homem teria interesse no dinheiro dela ou sentiria conflito com o dinheiro dela, com a posição social dela. Isso eu achei bem interessante, né? Como que no psicológico masculino, eu percebo que nos atendimentos que eu tenho há 38 anos que eu atendo, né, e que eu cobro há 30, que muitos homens têm uma dificuldade imensa de ficar com mulheres que têm um poder intelectual ou um poder aquisitivo muito alto, um poder profissional muito alto. Não é todo homem que lida bem com isso, tem homem que não lida bem com isso e que não fica com mulheres que têm muito poder financeiro ou intelectual ou profissional. Eu percebo isso claramente. Não que essas mulheres não tenham homem, acho que elas conseguem, algumas conseguem, mas que existe uma barreira muito grande, existe. E dentro da minha experiência também de atendimento, da minha vivência, eu percebo que é bem comum essa situação. De que mulher, quando tem muito poder material, profissional ou intelectual, tem dificuldade de encontrar uma pessoa que lide com isso, que aceite isso e tenha conforto para lidar com isso. Essa questão. E uma questão também que eu trazer para vocês é que quando eu estava atendendo na minha casa, no Rio de Janeiro, que eu atendia na minha casa, né? Durante muitos anos eu atendi em casa, acontecia uns episódios muito interessantes, né? Como eu ajudava muita gente, ajudo muita gente, sempre tinha pessoas com raiva das coisas que eu falava com as pessoas e incomodadas com as ajudas que eu dava para uma pessoa. Assim, se o marido era dominador, então ele tinha raiva de eu ajudar a mulher dele porque ele era dominador e não queria que eu ajudasse a mulher dele. Então ele tinha raiva de mim. Se eu estava ajudando muito uma pessoa, a irmã dela às vezes ficava com raiva porque ela melhorava muito e ela ficava incomodada e com raiva que a irmã melhorou e a outra não tinha melhorado. Então eu percebia que toda vez que você
tá levantando alguém, tá trazendo uma pessoa, jogando carta, trabalhando a sua paranormalidade para aquela pessoa, até fazendo trabalhos espirituais. Sempre tem outras pessoas que ficam muito incomodadas com isso. E aconteceu alguma coisa bem sinistra, né, que eu tô trazendo para vocês. É que toda semana aparecia bolo na minha portaria, bombom na minha portaria, vinho na minha portaria para mim, mas eram pessoas que deixavam presentes na minha portaria e não se apresentavam, não colocavam nome, entendeu? Então tinha um vinho, um bombom e um bolo, alguma coisa para mim, uma flor, entendeu? Mas assim, eu tinha certeza que aquilo era macumba trabalhada para mim, para vir para cima de mim. Porque uma pessoa, quando gosta de você e te dá um presente, deixa na tua portaria do teu prédio, ela te avisa que deixou e ela fala contigo. E esses presentes que apareciam na minha portaria todo mês, 1 ou 2, ninguém deixava nome, nem ninguém dizia quem entregava. Então eu tinha certeza que não eram presentes, eram bombas espirituais para derrubar. Quanto mais eu jogo carta, quanto mais ajudo pessoas espiritualmente, quanto mais eu faço evidência e quanto mais eu levanto as pessoas e falo a verdade para as pessoas das situações que eu tô vendo, mais eu sinto que eu tenho que trabalhar a minha parte espiritual para me proteger e não abrir a porta da minha casa mais e não dar mais acesso livre. E acho que toda pessoa que trabalha com trabalhos espirituais, com vidência, com carta, tem que se proteger, porque você está lidando no mundo onde tem muita falsidade, muita gente que age de má fé e que faz as coisas escondidas, coisas para prejudicar o outro e não quer que ninguém saiba. E aí vem um sensitivo e fala, e aí isso incomoda, isso gera uma percepção. E tem muitas pessoas manipuladoras, né? Então, assim, a gente fala do psicopata, mas tem muita gente manipuladora. E desde que eu comecei a perceber essas situações todas, o que eu faço? Eu trabalho mais e mais e mais a parte espiritual. Cada vez mais, todo dia. E continuo ajudando um grupo de pessoas que eu cuido. E eu percebo que esse mundo que a gente vive, para você levantar, para você ter sua vida fluindo, para você realizar metas, para você se realizar, para você ter progresso, você tem que lidar com muita mediocridade dos outros. E você tem que ser muito forte para ter isso. Se você não tem essa força, você não consegue ter esse progresso. E muitas vezes tem que puxar essa força do espiritual, não só do emocional. Porque existe muita energia de inveja e existe muita gente que não gosta do progresso do outro. Numa família, a irmã não gosta do progresso da outra, às vezes a amiga fica incomodada que a outra progride, às vezes o ex-marido fica incomodado que a pessoa progride. E já peguei caso até, e tô ajudando, de 2 anos para cá, de ex-marido homem, que faz magias pesadíssimas para ex-mulher, para ver que a vida dela não anda, para fazer a vida dela não andar. E eu sei disso, eu jogo, eu sei, eu vejo, ajudo, mas assim, é impressionante. Tem homem também que não aceita que a ex-mulher melhore a vida dela, que cresça, que tenha alegria, que resolva as coisas. Existe muita mediocridade. E eu continuo jogando carta, continuo ajudando, continuo me firmando e me cuidando espiritualmente, porque muita gente tem raiva daquele que ajuda o outro, dessa pessoa que está fazendo esse trabalho de ajudar, gera raiva nos outros. Gente, é impressionante, quando você resolve ter progresso na sua vida, crescer, evoluir, melhorar, e você resolve ter um caminho de realização e trabalhar espiritualmente para isso, e trabalhar emocionalmente para isso,
você percebe claramente o quanto que isso incomoda, o quanto que o ser humano às vezes prefere lidar com quem é vítima, quem é pobre coitado. Porque o pobre coitado é mais fácil de lidar. Então eu vejo que a pessoa que quer se realizar, quer crescer, quer evoluir, ela tem que trabalhar uma força de vontade muito grande, tem que ter uma determinação muito grande, senão ela não vai conseguir crescer muito, porque ela não vai se sentir merecedora disso. E que a gente está aqui para tentar evoluir o máximo que a gente puder em termos de conhecimento, de atitude, de ações e buscar realizações passo a passo, mas coisas que te realizem, que te levantem, que façam bem para você, que sejam produtivas na sua vida. Porque essas relações perversas, relações de manipulação, relações de intriga, relações de humilhação, são nocivas e trabalham o lado de morte das pessoas, o impulso de morte que o Freud fala, né? Pulsão de morte, né? Pulsão de morte vem desse tipo de ligação das pessoas. A gente está aqui para evoluir, nem que seja passo a passo. E esses casos que eu trouxe para vocês, que eu achei interessante compartilhar, inclusive desses presentes malditos que vinham na minha portaria. Porque eram presentes, não era de pessoas que estavam me dando presentes de coração, que iam me depois falar comigo e comentar do presente, não era isso. Eram presentes malditos que era para me detonar. E era engraçado porque eu falava pro porteiro, fica para você. Come você na portaria, joga fora, não quero isso. E o porteiro falava, você é antipática. Não sou antipática não, meu querido. É que eu não sei quem me trouxe esse presente e eu não vou ficar com isso. Fica para você, leva para sua casa. E é isso, compartilhar para vocês de como que tem que ser firme, né? Tem que ter uma postura, né? Uma determinação, né, gente? Tem outra saída? Não tem outra saída. A gente tem que se trabalhar para isso. Porque não é fácil lidar com o ser humano. Quando um cresce, os outros se incomodam. Em vez de pegar aquele modelo de pessoa determinada que está decidindo coisas e fazendo coisas, ficam incomodados. É complicado lidar com essas atitudes. E essa mulher muito rica, né, que tinha que fingir que era pobre para ter um homem para conversar, para sair, para se relacionar. Porque eu percebo que nos meus atendimentos, na minha vivência toda desses 30 anos, muitos homens se sentem incomodados quando a mulher tem algum tipo de poder, sim. Sentem muito incomodados e não conseguem conviver com aquilo. Existe uma fantasia masculina, não de todos os homens, tá? Mas de alguma parte dos heterossexuais. Tô falando dos heterossexuais, porque eu acho que o homossexual lida de outra maneira com essas coisas, não é igual. Mas é de querer uma mulher mais frágil, mais submissa, mais carente, mais pobre coitada, porque acha que assim vai valorizar mais ele. E quando essa cliente minha, por exemplo, que tinha uma vida muito resolvida, muito inteligente, muito projetada e tinha uma realização material, o que acontecia? Havia dificuldade de algum homem lidar com essa situação. É um dos preços que as mulheres pagam por crescer. Mas, por outro lado, por que não crescer? Quem pode crescer, né? Quem pode crescer, tem que crescer. Quem não pode, em alguma área vai poder, porque às vezes a pessoa não cresce intelectualmente, mas cresce no trabalho manual, né? Eu já conheci muita gente que ganha dinheiro com trabalho manual e ganha muito e consegue fazer dinheiro com isso. Tem gente que cresce fazendo comida, vendendo comida. Já vi pessoas que progrediram na vida vendendo comida.
Tem gente que cresce em concurso público, fazendo concurso público, né? No Brasil não tá tendo, mas vai ter daqui a pouco, né? Vai começar a abrir. Então, as pessoas crescem de formas diferentes. A gente cresce com vendas, né? Tem pessoas que crescem na área de vendas. A questão é a pessoa descobrir qual é a área que ela cresce. Porque tem gente que cresce com curso técnico, assim. Tem gente que é uma manicure e cresce muito como manicure, como cabeleireira. Então, assim, é ver qual a área, qual a vocação que você tem, né? Porque tem pessoas de vendas que têm uma realização muito grande, maiores que pessoas com pós-doutorado. É muito da vocação, né? Eu acho que essa descoberta da vocação é muito importante. E é isso, gente. São pequenos casos que eu trouxe hoje, que eu quero comentar. E tudo isso faz parte da minha vivência como taróloga, meu trabalho como terapeuta, como tarô. E eu vou trazer mais casos amanhã. Obrigada. Obrigada.